Olá, alunos. Nesse vídeo eu vou tentar rapidamente fazer uma demonstração dessa relação de Euler. Para quem tem me acompanhado, esse vídeo ele não se trata de nenhuma questão do exame unificado de física. Ele é apenas um vídeo que eu estou destinando para os meus alunos que estão fazendo métodos matemáticos em física. E o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar aqui uma série de Taylor, funções exponenciais cosseno e seno, para tentar mostrar essa relação importante aqui que a gente usa muito na física. Então como é que a gente começa? Para isso a gente inicia com a série de Taylor. Como é que a gente faz a série de Taylor mesmo? Então, como vocês podem ver, a série de Taylor ela é dada por essa soma, onde a função no dado ponto, a função ela é a função no ponto zero, a sua derivada no ponto zero vezes x, mais a sua segunda derivada, x ao quadrado sobre 2 fatorial. Enfim, é uma série infinita. Evidentemente a gente vai acabar trabalhando só com alguns primeiros termos. A gente pode avaliar a série de Taylor em outros pontos, por exemplo, pontos diferentes de zero, mas o mais comum é avaliá-la no ponto zero. Claro que apenas se isso existir. No caso de uma função logarítmica, isso já não ocorre. Numa função logarítmica, nós temos que avaliá-la num ponto diferente de zero, porque não tem o logaritmo de zero. Quais são as funções que a gente vai trabalhar aqui? Seno, cosseno e exponencial. Vamos começar com a função exponencial e vamos ver o que acontece. Então aqui nós temos a função exponencial f de x exponencial de x. O que eu vou fazer? Vou dividir a folha em duas colunas. Do lado esquerdo eu vou colocar a função, simplesmente suas derivadas. E no lado direito eu vou colocar essas funções avaliadas no ponto zero. Então como é que fica? Então nós temos a função f de x exponencial de x, a sua derivada, que coincide com a própria função, a segunda derivada, que por sua vez é a mesma função, e a gente sabe que para a função exponencial é sempre assim. A enésima derivada é sempre exponencial de x. Agora nesse lado aqui nós vamos colocar o valor dessas funções no ponto x igual a zero. Vamos ver como é que fica. Então no primeiro caso, para x igual a zero, a exponencial de zero dá 1. E o que vai acontecer em todos os casos, sempre vai dar 1. Conforme a gente pode observar aqui. Agora, cada um desses termos vai entrar na série de Taylor. Aqui. Como vocês podem ver, esse valor ele entra aqui. Essa primeira derivada 1 vai entrar aqui. A segunda derivada que é 1 também entra aqui. E por aí vai, ou seja, sempre vai ser 1. Então, a série de Taylor para a função exponencial vai ser aqui que é 1 vezes x, mais 1x² sobre 2, mais 1x ao cubo 3 fatorial, enfim. Ou seja, fica dessa maneira. Ela fica 1 mais x mais x² sobre 2 mais x ao cubo sobre 3 fatorial mais todos esses termos que vocês estão vendo aí. Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o mesmo esquema, porém para as funções seno e cosseno. Então vamos lembrar que isso aqui é uma representação da exponencial de x. A exponencial de x é 1 mais x² sobre 2 e por aí vai. Vamos fazer agora a mesma coisa com a função seno. Então nós temos aí a função seno de x e vamos colocar aqui as derivadas. Então vamos lá.
A primeira derivada, derivada de seno, é cosseno. Segunda derivada, derivada de cosseno é menos seno. Derivada terceira, ela será derivada de seno é cosseno com menos, menos cosseno. E a derivada de menos cosseno, lembra, a derivada de cosseno é menos seno, com menos fica seno de novo. E aí o processo se repete, ou seja, daqui você vai ter toda essa sequência de novo, cosseno, menos seno e por aí vai. Agora vamos colocar desse lado os valores da função avaliada em x igual a zero. Como é que fica? Bom, a função seno no ponto zero é zero, seno de zero é zero. A derivada no ponto zero, cosseno de zero é 1. A segunda derivada no ponto zero é menos seno de zero. Seno de zero é zero. E a terceira derivada no ponto zero vai ser menos cosseno. Cosseno de zero é 1, vai dar menos 1. E, finalmente, a quarta derivada, seno de zero será zero. Muito bem. Viu que a maioria deu zero, né? 0, 0, 0, 1, menos 1. Eu vou fazer mais alguns cálculos para a gente poder ter uma representação melhor da série de Taylor. Como assim? Bom, então nós temos aí mais algumas derivadas, quinta, sexta, sétima, oitava. Vamos avaliá-las no ponto zero. A derivada quinta no ponto zero vai dar cosseno de zero, que é 1. A derivada sexta no ponto zero, menos seno de zero é zero. A derivada sétima no ponto zero é menos cosseno de zero, que é menos 1. E finalmente a derivada oitava no ponto zero, seno de zero é zero. Então acho que a gente já tem bastante pontos, começando com 0, 1, menos 1. E como a gente tem a série de Taylor, cada um desses pontos vai multiplicar uma potência. Por exemplo, f de 0 não multiplica nada. A primeira derivada ela vai ser multiplicada pelo x. A segunda derivada multiplicada pelo x² sobre 2 fatorial. Essa terceira, x² sobre 3 fatorial. Aqui, x² sobre 4 fatorial. x² sobre 5 fatorial. x⁻⁶ sobre 6 fatorial. x⁻⁷ sobre 7 fatorial. E x⁸ sobre 8 fatorial. Pronto. Observe que a função seno ela é zero para os termos quadráticos. Ó. Quando eu multiplicar zero com esse termo, não vai ter x² na representação da função seno. Nem x⁻⁴, nem x⁻⁶, nem x⁸. Bom, e vamos lá. Vamos substituir isso aqui na série de Taylor que nós temos nessa representação. Como é que fica então o seno de x? O seno de x vai ficar da seguinte maneira. Bom, então usando o que a gente viu, fica dessa maneira. Lembra que o menos aparece no x²? Porque quando eu fiz a derivada aqui, ó, a terceira derivada, deu menos cosseno, deu menos 1. Por isso que o menos 1 multiplica com x² sobre 3 fatorial. Da mesma maneira, o x⁻⁷ deu menos 1 x⁻⁷. Então ficou uma sequência cúbica alternada. Tá, primeira coisa, por que seno é uma função cúbica? Ora, a gente tem que lembrar que a função seno é uma função ímpar. O que é uma função ímpar? Tem que lembrar. Função ímpar é aquela função que quando você troca o sinal da variável, por exemplo, menos x, ela fica menos função de x. Se você troca o sinal, por exemplo, de x, mudando o sinal, a função seno ela muda como um todo. Então por isso que ela é uma função ímpar. Então ela é escrita em termos de potências cúbicas. Desculpa, potências ímpares. 1, 3, 5, 7. Ok? Muito bem.
E aqui a gente entende também uma aproximação muito famosa que a gente usa em física, sobretudo quando a gente está trabalhando com a equação diferencial, seja no pêndulo, uma oscilação harmônica no regime elástico, linear, a gente costuma pegar que o seno de x é igual a x. Isso é verdade. Então, por exemplo, se o x é muito pequeno, x ao cubo é muito menor ainda, x à quinta é menor ainda. Então é normal você desprezar esses termos e usar que seno de x é aproximadamente o próprio x. Vem daqui, vem dessa relação, vem da série de Taylor, tá? Mas vamos colocar mais uns 4 termos aqui para a gente chegar naquela relação de Euler. Perfeito. Vamos deixar isso aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer a mesma coisa para o cosseno. E vamos ver o que acontece. Então aqui nós temos a representação da função cosseno de x e as suas derivadas. Menos seno, menos cosseno. Nós temos até a quinta, mas eu fiz até a oitava. E agora vamos avaliá-la no x igual a zero. Então a função no ponto x igual a zero, cosseno de zero é 1. Quando você faz a primeira derivada avaliada em zero, menos seno de zero é zero. A segunda derivada avaliada em zero, menos cosseno de zero, que é 1, menos 1. E aí o processo se repete. Seno de zero é zero. Aqui vai se repetir todos os valores. A derivada quarta no ponto zero é 1. A derivada quinta no ponto zero, menos 1. E aí, continuando aqui, ó, a gente tem a derivada sexta no ponto zero, ela será menos 1. Desculpa, gente, eu cometi um erro. Aqui o seno é zero, tá? Bom, aqui é menos 1. Aqui a derivada sétima vai ser zero de novo. E aí, por fim, a derivada oitava vai ser 1. Então, ela é alternada também. Olha, é 1 menos 1. 1, 0, menos 1, 0. 1, 0, menos 1, 0, 1. E não tem fim. Vamos jogar isso aí na série de Taylor e ver a representação da função cosseno. Muito bem, então nós temos aí, cosseno de x fica 1, menos x quadrado sobre 2 fatorial, mais x à quarta, menos x à sexta. Ou seja, ela também é alternada, parcelas positivas e negativas. Porém, ela é quadrática. Desculpa, ela é uma função par. Aqui é como se fosse x igual a 0, 2, 4, 6, 8. O que é mesmo uma função par? Função par. Função par é aquela função que quando eu inverto o sinal da variável, a função mantém seu sinal. Quando você troca o sinal do ângulo, o cosseno não muda, tá? Beleza. Então agora nós temos esses dois resultados: cosseno e seno. Bom, eu quero só fazer mais uma coisinha nessa expansão de seno e nessa de cosseno. Como assim? É muito comum nós usarmos para a variável, para o argumento, a variável θ. É mais comum do que x. Então eu vou trocar. Nós simplesmente, em vez de usarmos seno de x, vamos usar seno de θ. Então, onde for x, eu vou trocar por θ. Mesma coisa o cosseno. Em vez de x, eu vou usar θ. Fazendo isso, o que nós podemos obter? Nós chegamos a esse resultado. Para o seno de θ, a gente troca x por θ. Então, θ, x ao cubo sobre 3, θ ao cubo sobre 3. Então, essa aqui é a representação de seno de θ. Da mesma maneira, o cosseno de θ. Aqui, ó. Deixa eu ver, não vai dar para aparecer? Aqui, ó. Muito bem. Olha lá. Cosseno de θ. 1 é 1. X ao quadrado vira θ ao quadrado. X à quarta, θ à quarta. Então, aqui nós temos a nossa representação. Perfeito. Então agora nós vamos para a função exponencial novamente. Muito bem, então eu tenho aí a representação da exponencial de x.
1 mais x quadrado sobre 2, x ao cubo. Coloquei até x oitava, porque é o que a gente estava usando lá na função cosseno. Bom, agora, o que eu vou fazer? Vou fazer uma troca. Vou fazer x igual a i vezes θ. Exatamente. Vou trocar o x por i vezes θ. Vamos ver o que acontece. Então, fazendo essa troca, o que a gente observa? Eu coloquei um i em destaque, tá? I quadrado, enfim. A gente sabe que o i ao quadrado ou o i à quarta, bom, tem algumas diferenças. Por exemplo, quando você tem o i ao quadrado, nós temos menos 1, tá? Porém, quando você tem o i à quarta, é como se fosse o i ao quadrado, não é verdade? Só que o i ao quadrado, eu já sei, é menos 1. É como se eu tivesse menos 1 ao quadrado, ou seja, dá 1. Tá? O i à sexta, ele é como se você tivesse o menos 1 elevado ao cubo. Concorda? Porque ó, o i à sexta é como se fosse o i ao quadrado elevado ao cubo. Então é menos i ao cubo. Só que menos 1 ao cubo é menos 1. Tá? Não é 1, não, é menos 1. Da mesma maneira, o i elevado à oitava, ele é o primeiro caso. Ele é como se fosse menos 1 à quarta, e isso aqui dá 1. Então, aqui ó, eu vou ter menos 1. Aqui eu vou ter 1. Aqui eu vou ter menos 1 e aqui 1 novamente. Perfeito? Então, essas aqui são o i elevado a potências pares. Agora, em potências ímpares. Quando eu tenho o i ao cubo, é como se tivesse o i vezes o i ao quadrado. O i ao quadrado já sei, menos 1. Então, isso aqui vai dar menos i. Quando eu tenho o i à quinta é como se eu tivesse o i vezes o i à quarta. O i à quarta é 1, com i. E, finalmente, o i à sétima, que é como se eu tivesse o i vezes o i à sexta. O i à sexta é menos 1, com i menos i. Então, aqui eu vou ter i menos i menos i. Perfeito. Então, como é que fica toda essa expressão aqui da série de Taylor para exponencial complexa e θ? Usando isso aqui que a gente viu, vai ficar da seguinte maneira. Então, ficou dessa maneira. Eu elevando as potências usando esses resultados, eu observo que o i ele aparece em alguns casos. Ele aparece nos casos ímpares, ó. Θ ao cubo, θ quinta, θ sétima. O que eu vou fazer? Eu vou reorganizar. Eu vou deixar só de um lado, não, no primeiro pedaço aqui, as parcelas que não têm um número complexo e deixar no outro canto a parte complexa. Como é que vai ficar? Bom, só lembrando, a parte complexa é a parte ímpar. θ ao cubo sobre 3, θ quinta sobre 5, fatorial, θ sétima, enfim, como vocês estão vendo. Separando, vai ficar assim. Então, conforme eu falei, separando, fica assim. Essa é a parte que não tem o número complexo i, e essa é a parte que contém o número complexo. Ora, ou seja, se a gente comparar, o que a gente vai observar? Vamos ver aqui. O que eu estou vendo? A minha função seno, ela é θ menos θ ao cubo sobre 3. Olha aqui, ó. Concorda que corresponde exatamente a essa parte? Ó, o θ, ó, θ ao cubo sobre 3 fatorial, θ quinta sobre 5 fatorial. Bate com os sinais, tudo certinho. Então, eu afirmo que isso aqui é seno de θ. E olha o cosseno. 1 menos θ ao 2 sobre θ ao quadrado, 2 fatorial aqui. Mais θ quarta, 4 fatorial aqui. Menos θ 6 aqui, ó, tudo certinho. Isso aqui é o cosseno de θ. Pronto. Nós provamos a relação
de Euler que exponencial de θ é o cosseno de θ mais I seno de θ, conforme é o nosso objetivo nesse vídeo. Eu quero aproveitar e fazer só uma observação dessa relação de Euler, que é a gente analisar o caso em que θ corresponde ao ângulo π. O que acontece nesse caso? Nós teremos simplesmente exponencial de I π. Isso será cosseno de π mais I seno de π. A gente sabe que o seno de π é zero. E sabemos que o cosseno de π é menos 1. Então veja, eu vi que a exponencial de I π é igual a menos 1 mais zero. Não precisava nem colocar o zero. Mas o que eu vou fazer? Vou pegar esse menos 1, jogar para esse lado da equação. E aí eu vou obter esse resultado. Conforme eu falei, eu passei o menos 1 para cá. Ficou exponencial de IΠ mais 1 igual a zero. Esse resultado aqui ele é muito importante para a matemática porque ele é uma relação entre os 5 números mais importantes da matemática. Nós temos aqui o número 0, que ele é o elemento neutro da soma e adição. Somar com 0 ou subtrair com 0 é a mesma coisa que nada. O 1 é o elemento neutro da multiplicação ou divisão. Multiplicar por 1 e dividir por 1 é a mesma coisa, não altera em nada. Você tem o número de Euler, que é um número importante. A gente sabe que como a derivada da função exponencial é ela mesma, a gente mostra que quando, por exemplo, você obter uma taxa de crescimento, né, uma taxa de variação de alguma grandeza, e essa taxa percentual ela é constante, a gente sabe que a variação é uma lei exponencial. Então o número de Euler acaba sendo muito importante. Aqui nós temos o número complexo I e o π, que é o número mais importante da geometria. Então nós temos 5 números, 1, 2, 3, 4, 5, representados numa única fórmula. Esse é um dos grandes resultados da relação de Euler. Ok? Então fica aí essa demonstração para vocês. Então até mais. Tchau.